Bem-vindo ao canal. Inscreva-se, dê o like, compartilhe com seu amigo e ative o sininho para nos motivar a fazer esse trabalho e manter o canal ativo. Jogam Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras entra em campo com elenco completo e em excelente fase técnica, destacando-se pela solidez defensiva e eficiência ofensiva. Por outro lado, o Cruzeiro apresenta algumas ausências importantes, especialmente no setor defensivo, o que pode comprometer sua organização tática. Nos confrontos diretos recentes, o Palmeiras tem mostrado superioridade, vencendo a maioria dos encontros, o que lhe confere vantagem psicológica. A forma recente do Palmeiras é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Cruzeiro alterna bons e maus desempenhos, especialmente fora de casa. O mando de campo é um fator relevante, já que o Palmeiras tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em São Paulo podem favorecer o ritmo intenso do Palmeiras, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser rigorosa, o que pode beneficiar o Palmeiras, conhecido por seu jogo disciplinado. O estilo de jogo do Palmeiras, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Cruzeiro, que prefere um jogo mais reativo. O Palmeiras deve atuar com força máxima, enquanto o Cruzeiro pode estar focado em compromissos futuros, que pode influenciar sua intensidade. Zebra é improvável, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final: o Palmeiras apresenta maior equilíbrio tático, força ofensiva e controle emocional, fatores que indicam uma vantagem significativa sobre o Cruzeiro. Jogo 2: Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro conta com um elenco completo e vem de uma sequência positiva, destacando-se pela consistência defensiva e poderio ofensivo. O Ceará, embora tenha elenco competitivo, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Atlético tem mostrado domínio, vencendo a maioria dos encontros, especialmente em casa. A forma recente do Atlético é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Ceará apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Atlético, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Belo Horizonte podem favorecer o ritmo intenso do Atlético, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Atlético, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Atlético, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Ceará, que prefere um jogo mais reativo. O Atlético deve atuar com força máxima, enquanto o Ceará pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra é improvável, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final: o Atlético Mineiro apresenta maior equilíbrio tático, força ofensiva e controle emocional, fatores que indicam uma vantagem significativa sobre o Ceará. Jogo 3: Vitória e Corinthians. O Vitória, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Corinthians, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Corinthians tem mostrado superioridade, mas o Vitória, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Vitória é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Corinthians apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Vitória, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Salvador podem favorecer o ritmo intenso do Vitória, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Vitória, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Vitória, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Corinthians, que prefere um jogo mais reativo. O Vitória deve atuar com força máxima, enquanto o Corinthians pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes
e o histórico recente. Análise final. O Vitória apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Corinthians. Jogo 4, Atlético MG e América MG. O Atlético MG, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O América MG, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Atlético tem mostrado superioridade, mas o América, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Atlético é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o América apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Atlético, que tem aproveitado bem o apoio da torcida, e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Minas Gerais podem favorecer o ritmo intenso do Atlético, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Atlético, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Atlético, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do América, que prefere um jogo mais reativo. O Atlético deve atuar com força máxima, enquanto o América pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final. O Atlético MG apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o América MG. Jogo 5, Fluminense e Internacional. O Fluminense, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Internacional, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Fluminense tem mostrado superioridade, mas o Internacional, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Fluminense é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Internacional apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Fluminense, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas no Rio de Janeiro podem favorecer o ritmo intenso do Fluminense, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Fluminense, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Fluminense, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Internacional, que prefere um jogo mais reativo. O Fluminense deve atuar com força máxima, enquanto o Internacional pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final. O Fluminense apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Internacional. Jogo 6, Sport Recife e Mirassol. O Sport Recife, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Mirassol, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Sport tem mostrado superioridade, mas o Mirassol, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Sport é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Mirassol apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Sport, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Recife podem favorecer o ritmo intenso do Sport, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Sport, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Sport, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Mirassol, que prefere um jogo mais reativo. O Sport deve atuar com força máxima, enquanto o Mirassol pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final. O Sport Recife apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Mirassol.
Jogo 7, Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Flamengo, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Flamengo tem mostrado superioridade, mas o Fortaleza, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Fortaleza é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Flamengo apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Fortaleza, que tem aproveitado bem o apoio da torcida, e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Fortaleza podem favorecer o ritmo intenso do Fortaleza, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Fortaleza, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Fortaleza, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Flamengo, que prefere um jogo mais reativo. O Fortaleza deve atuar com força máxima, enquanto o Flamengo pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final: o Fortaleza apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Flamengo. Jogo 8, São Paulo e Bahia. O São Paulo, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Bahia, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o São Paulo tem mostrado superioridade, mas o Bahia, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do São Paulo é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Bahia apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao São Paulo, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em São Paulo podem favorecer o ritmo intenso do São Paulo, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o São Paulo, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do São Paulo, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Bahia, que prefere um jogo mais reativo. O São Paulo deve atuar com força máxima, enquanto o Bahia pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final: o São Paulo apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Bahia. Jogo 9, Aston Villa e Manchester City. O Aston Villa, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Manchester City, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Manchester City tem mostrado superioridade, mas o Aston Villa, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Aston Villa é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Manchester City apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Aston Villa, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Birmingham podem favorecer o ritmo intenso do Aston Villa, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Aston Villa, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Aston Villa, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Manchester City, que prefere um jogo mais reativo. O Aston Villa deve atuar com força máxima, enquanto o Manchester City pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final: o Aston Villa apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Manchester City. Jogo 10, Botafogo e Santos. O Botafogo, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo.
O Santos, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Botafogo tem mostrado superioridade, mas o Santos, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Botafogo é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Santos apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Botafogo, que tem aproveitado bem o apoio da torcida, e o gramado de sua casa. As condições climáticas no Rio de Janeiro podem favorecer o ritmo intenso do Botafogo, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Botafogo, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Botafogo, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Santos, que prefere um jogo mais reativo. O Botafogo deve atuar com força máxima, enquanto o Santos pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final. O Botafogo apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Santos. Jogo 11 Grêmio e Juventude. O Grêmio, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Juventude, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o Grêmio tem mostrado superioridade, mas o Juventude, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do Grêmio é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Juventude apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao Grêmio, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Porto Alegre podem favorecer o ritmo intenso do Grêmio, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o Grêmio, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do Grêmio, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Juventude, que prefere um jogo mais reativo. O Grêmio deve atuar com força máxima, enquanto o Juventude pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual das equipes e o histórico recente. Análise final. O Grêmio apresenta maior motivação e força ofensiva, fatores que podem equilibrar o confronto contra o Juventude. Jogo 12, CRB e Atlético Goianiense. O CRB entra em campo com elenco quase completo e apresenta boa compactação defensiva nos últimos jogos. O Atlético Goianiense, atuando fora de casa, sofre ausência de peças importantes no ataque, o que limita sua capacidade de finalização e transição ofensiva. A substituição de jogadores-chave no time visitante revela menor profundidade técnica e pode impactar a consistência durante os 90 minutos. O histórico direto favorece o mandante, especialmente em jogos realizados no seu estádio, o que adiciona vantagem psicológica ao CRB. O visitante raramente vence fora de casa, diante de adversários sólidos, o que reforça o peso do mando no confronto. Na forma recente, o CRB apresenta sequência de resultados razoáveis, com destaque para a marcação equilibrada, enquanto o Atlético Goianiense oscila, sobretudo nos jogos como visitante, exibindo vulnerabilidades em transições e bolas paradas. Essa irregularidade do visitante favorece o controle do mandante. O mando de campo joga a favor do CRB, jogando em Maceió, aproveita o gramado e o ambiente local, ao passo que o Atlético Goianiense enfrenta viagem e adaptações, que podem reduzir sua intensidade. A presença de torcida e familiaridade com o estádio reforçam o equilíbrio. As condições climáticas em Maceió podem favorecer o ritmo do mandante, dado que o Atlético Goianiense historicamente tem maior dificuldade em ambientes mais quentes e úmidos. A arbitragem, para esse tipo de jogo, tende a lidar com marcação intensa e jogo mais físico, favorecendo o mandante que possui defesa mais ajustada. O estilo de jogo do CRB, baseado em solidez defensiva e contra-ataques, se adapta bem contra equipes que buscam mais posse,
como costuma fazer o Atlético Goianiense, a estratégia visitante de propor jogo pode se esbarrar na compactação do mandante. O CRB não tem compromissos imediatos muito pesados e deve atuar com força, enquanto o Atlético Goianiense pode gerenciar o elenco devido ao desgaste de deslocamentos. A chance de zebra existe se o visitante conseguir se impor nas bolas paradas ou explorações de velocidade. Análise final: o CRB apresenta leve vantagem por mando, forma mais estável e melhor adaptação ao ambiente. O Atlético Goianiense depende de execução ofensiva acima da média e solidez defensiva para evitar ser dominado. Jogo 13: Bragantino e Vasco. O RB Bragantino, jogando em casa, apresenta um elenco motivado e em boa fase, especialmente no setor ofensivo. O Vasco, por outro lado, enfrenta dificuldades em jogos fora de casa, onde seu desempenho tende a cair. Nos confrontos diretos, o RB Bragantino tem mostrado superioridade, mas o Vasco, jogando em casa, tem se mostrado mais competitivo. A forma recente do RB Bragantino é sólida, com vitórias consistentes, enquanto o Vasco apresenta irregularidade, especialmente em jogos fora de casa. O mando de campo é um fator favorável ao RB Bragantino, que tem aproveitado bem o apoio da torcida e o gramado de sua casa. As condições climáticas em Bragança Paulista podem favorecer o ritmo intenso do RB Bragantino, que está acostumado a jogos com alta exigência física. A arbitragem tende a ser equilibrada, mas o RB Bragantino, com seu estilo de jogo agressivo, pode se beneficiar de decisões que favoreçam o jogo físico. O estilo de jogo do RB Bragantino, baseado na posse de bola e pressão alta, pode dificultar a adaptação do Vasco, que prefere um jogo mais reativo. O RB Bragantino deve atuar com força máxima, enquanto o Vasco pode estar focado em compromissos futuros, o que pode influenciar sua intensidade. Zebra possível, considerando o momento atual. Jogo 14: Vila Nova e Ferroviária. O Vila Nova atua em casa com um elenco relativamente completo e possui melhor entrosamento entre os titulares. A Ferroviária, visitante, enfrenta desfalques importantes, especialmente no meio-campo criativo, o que pode limitar seu controle de bola e imposição tática. A menor profundidade técnica do visitante reduz a margem de manobra. O histórico entre as equipes favorece o mandante quando joga diante de seu público, com vantagem psicológica e ambientação favorável. A Ferroviária, fora do seu estádio, tende a ter menor amplitude ofensiva. Na forma recente, o Vila Nova demonstra maior consistência defensiva e aproveitamento em casa. A Ferroviária, por sua vez, apresenta oscilação no desempenho fora, sobretudo no ritmo de jogo e nas finalizações. A diferença de estabilidade dá leve vantagem ao mandante. O mando de campo pesa para o Vila Nova. O torcedor, o gramado e a logística favorecem o time da casa. A Ferroviária, em deslocamento, ainda lida com adaptação de ritmo e ambiente. As condições climáticas no local do Vila Nova e o fator estádio podem dar leve vantagem ao mandante. A arbitragem nesse tipo de confronto pode atuar com menor tolerância a faltas e o visitante, com histórico de menor posse, pode sofrer com contra-ataques. O estilo de jogo do Vila Nova, focado em domínio territorial e aproveitamento de bolas longas, casas e bem contra a Ferroviária, que costuma jogar mais recuada e ter menor iniciativa ofensiva fora de casa. Isso favorece o controle da partida pelo mandante. O Vila Nova parece estar mais adaptado à sequência de jogos, enquanto a Ferroviária pode priorizar recuperação física e rodar o elenco. A zebra pode ocorrer se o visitante acertar as transições ou sofrer menos pressão nos primeiros minutos. Análise final: o Vila Nova apresenta leve vantagem pela condição de mandante, estabilidade e estilo de jogo aplicável. A Ferroviária depende de execução pontual e solidez fora de casa para equilibrar. Vale apenas ressaltar a importância de assistir o próximo vídeo, que será postado sexta-feira, sobre os desfalques das equipes, para uma tomada de decisão assertiva nos palpites. Obrigado por acompanhar até aqui. Já deixa o like, se inscreve, ativa sininho e compartilha. Isso nos motiva a continuar com este trabalho e mantém o canal ativo. Deixa nos comentários qual palpite você considera que haverá zebra, porque aqui a gente joga junto em busca dos 14 pontos da loteca.